Obrigado, Alfredo. Bom dia. O prazer é todo meu, né? Sinto muito feliz de ser mais uma vez bem recepcionado aqui na rádio. Estamos aqui para falar sobre o Dendê. Muito bem. Walter, bom dia. Muito grato até pela articulação para que pudéssemos ter o Pai João aqui conosco. Bom dia, meu caro. Bom dia, Petrônio. Demais companheiros aqui da Rádio Jornal e bom dia especial a todos os professores e professoras, né? Que hoje estão aí num dia de reverência à sua categoria e lutando cada vez mais pela valorização dessa profissão. Muito bem. Pai João, por que deste plantio de mudas de Dendê? É porque a gente está trabalhando esse ano, ao longo desse ano, Walter vem nos acompanhando, nos apoiando, né, desde o início, em que a gente teve a ideia de comemorar o centenário da minha mãe. E o Dendê faz parte, principalmente, de uma folha do orixá da minha mãe, né? É muito ligado ao Ogum. O Dendê em si é praticamente quase que todos os orixás, mas o Ogum principalmente, né? Porque o Dendê faz a veste do orixá, faz a veste do Ogum. E aí, o nosso pé de Dendê, ele está passando por uma situação que ele está doente. E Walter, né, teve uma brilhante ideia de a gente aí dividir por meio de axé, né, com o pessoal do povo da comunidade africana, e não, né, porque só existe 2 pés de Dendê dentro do número que é conhecido, um na minha casa, outro na casa de Sebastião, Sargento Sebastião, certo. Sargento Gomes. Essa é a única casa que tem. Se você procurar na redondeza, vai ser difícil você encontrar, até nas matas. Entendo. Então aí Walter teve a ideia da gente dividir essa situação. Ele vestiu a camisa mesmo, né, do centenário da minha mãe, e aí a gente vai fazer essa situação em que eu convidei ele para participar. E aí a gente faz uma coisa ritualística mesmo. Certo. E será hoje à tarde. Será hoje à tarde. Conforme traz aqui o convite, 4 horas da tarde. Walter, o que te chamou a atenção? O que te motivou a abraçar também essa causa? Olha, Alfredo, a temática, né, da afrodescendência, ela passa a ser inclusiva nas reflexões teóricas, né, e também nas programações de qualquer pessoa que esteja inserida dentro de uma sociedade qualquer do Brasil. Ninguém hoje no Brasil, e aliás já há bastante tempo, possa estar ignorando o potencial que temos dentro das estruturas afrodescendentes, né? E eu, particularmente, tinha uma intenção antiga de fazer uma aproximação, né, com o pessoal do Candomblé aqui na cidade, né? Haja visto, eu consegui superar a barreira do preconceito, né, e admitir que cada grupamento social, cada agrupamento religioso professa a sua religiosidade e merece todo o respeito, né? Mas já havia um tempo que me aguçava, eu até falei isso para Pai João um certo dia, não sei se ele está lembrado, me aguçava um pouco da curiosidade de entender o que acontece numa casa de terreiro, numa casa tradicional de Candomblé, né? E felizmente tive a acolhida lá do pessoal do Aladamegi, como um pesquisador, como uma pessoa que se porta como um observador mais do que propriamente um praticante da religião, né? Esse é o meu caso, né? E aí eu encontrei uma tradição grande também de outros pesquisadores, a exemplo do Gilberto Freire, aqui em Pernambuco, que nos anos 50 promoveu várias vivências teóricas, antropológicas ligadas ao povo de terreiro, né? E também há pesquisadores consagrados no mundo, como no caso do Roger Bastide, na Bahia, o Pierre Viger, são pessoas que vêm, assim como eu, do meio acadêmico e que se prestam, se curvam à sabedoria da tradição oral milenar, que é herdeira, que vem da África, né, e que o pessoal de hoje é herdeiro dessa tradição africana, né? Então, com a receptividade, né, que tem o Aladamegi, eu me sinto muito, muito feliz e muito grato de poder estar somando nessa reflexão. Do Dendê, é só maravilhas que eu posso dizer, só encantos até o momento, né? Até porque, Pai João, companheiro Petrônio, ouvintes, a gente não tem na culinária, ao menos limoeirense, uma cultura do Dendê, né? Não. Muito intensa. Ouve falar, mas não tem a vivência. Um resumo rápido dessa palmeira, uma palmeira, ela é originária da África, né?
ela veio trazida pelos nossos ancestrais que foram escravizados, né? Só por isso ela merece toda uma reverência, né? Mas de fato a gente desconhece dendês aqui, Alfredo, em Limoeiro, salvo o do Alá da Meji e o da casa de Sebastião. Mas é uma planta muito, muito plantada no Pará, né? No Pará. E na Bahia Ninguém fala. você topa em todo canto com um prato As feito do partes, dendê, o exato. acarajé. Exato. Então, em linhas gerais, eu me ponho como pesquisador, né, e como observador e como um colaborador para que a gente supere os preconceitos que ainda existem. Entendo. Pai João, teremos quantas mudas plantadas hoje? E onde vocês conseguiram também? Como conseguiram, já que há uma, eu vou chamar até uma extinção aqui em Pernambuco? O nosso pé, quem conseguiu a semente foi o próprio Sebastião, foi que Certo. conseguiu para a gente. Isso há 16 anos atrás. E hoje a gente pensa em plantar pelo menos uma faixa de 90 mudas, né? E aí, espero que o pessoal, né? A ideia seria compareça. compartilhar no futuro, compartilhar. Compartilhar. Com O certeza. plantio agora seria um primeiro passo. Primeiro Daqui a passo. 3 meses eles já estão crescidos, né, Pai João? 3 meses a Daqui a média? 3 meses já estão crescidos, já. Então, já bastante. Um tamanho considerável que já seria Exato. para a dose. Você vai compartilhar, mesmo depois de hoje, quem se interessar, alguém que se interessar, querer uma muda, querer conhecer o que é o dendê, né, a respeito. Dendê, ele faz parte de toda a culinária africana. Pois não. Ele está envolvido em tudo da culinária africana, né? Não só no acarajé, para fritar o acarajé, mas em outras e outras. O fritado do acarajé por conta da popularidade, né, da comida, mas a riqueza, né, de opções riqueza. O dendê. Cada prato, cada prato impressionante. O Legal. Dendê, o amalá, então, O amalá, eu conheci o amalá com o grupo que a gente trabalha, me permita, Pai João. O amalá realmente é um prato extraordinário. Me parece que na Bahia já está mais popularizado, né? Ele não é todo mundo. O povo de Xangô conhece bem o amalá. Como é que saudável o prato, inclusive. E o dendê, sem ele não existe. É a axé principal. Sem ele não existe candomblé. Né? Sem ele, o dendê, o óleo de dendê, o azeite de dendê, sem ele não existe como fazer a comida para ser servida aos reis e às rainhas que nós cultuamos. Mas João, o senhor disse que hoje haverá todo um ritual para o plantio. Qualquer pessoa pode acompanhar? Sim, com certeza. Até porque esse plantio ficar na frente da minha casa, na frente do terreiro, e vai ter acesso às pessoas que for passando na rua, querendo parar, pode entrar, pode vir, pode perguntar. Que bom. Né? Como eu falei antes, esse é um dos primeiros passos que já foi dado ao longo do ano em homenagem à minha mãe. Então 2019 é o ano do centenário dela. De vida. Se ela tivesse viva, e aí diversas atividades vocês estão vivenciando. Exatamente. Desde o início, que já tivemos aí a presença do Afoxé, né? O Baogunté, veio também homenagear ela, né? Não foi, Walter? As acadêmicas, né, do curso da Universidade Católica de Pernambuco, a senhora Lourdes, como chama? Dona Geni. Jussara. Dona Jussara, que está se propondo a fazer a biografia de Dona Maria do Carmo, que é uma acadêmica, ela é mestranda concluída, né, do curso de História das Religiões, é um curso que tem mestrado na Universidade Católica. Também a presença... Então, Dona Maria, não é isso? Dona Maria Baiana. Maria Baiana, Maria então ela já do Carmo, começa a se vir Maria do Carmo, chamada em alguns momentos de Maria Baiana. Baiana também. Já começa a ser instrumento de estudo, não é, Walter? De pesquisa e de referência. Infelizmente tardio, né, Alfredo? Infelizmente tardio, porque a gente podia dar mais atenção às nossas biografias, que são destaques. Repare só, tivemos a presença também do pessoal do Conselho Estadual de Patrimônio Histórico de Pernambuco. Estadual e municipal. Nacional. Nacional e Estadual e nacional. Foram lá na casa do Alá da Meji, conferir uma palestra, né, o presidente estadual e o nacional também, diretoria nacional, que são pessoas que ligam os espaços patrimoniais históricos, né, à preservação, né? Então tem toda a legislação do IFAM, né, e de outros órgãos do governo estadual e federal que vão dar
o protecionismo devido àqueles espaços de memória, porque uma Entendo. casa de terreiro, ele é um espaço de memória de toda uma comunidade, não é? Ele vai contar a história ali de uma resistência de um povo que até um tempo atrás sofria açoites, né? Sofria açoites, que são os nossos antepassados, né? E aí esse centro, ele é memória, ele é história, mas ele também é um centro de cultura, né? O espaço do terreiro é também um centro de cultura, né? Porque é dali que sai o afoxé, o maracatu, o coco, né? O coco que a gente conhece, ele nasce nessa comunidade, né? Falamos até agora há pouco dessa questão, né, da cultural, né? Quantas atividades culturais, quase em sua totalidade, nascem na casa de terreiro? Não então, todas, né? Né? Mas assim, o que tiver grande parte. boa parte que tem um vínculo com as tradições africanas, né? Em primazia, elas tem alguma ligação? o povo, geralmente o povo de terreiro é o que participa do candomblé e assim por diante, porque há toda uma ritualística aqui. Mas é interessante também sinalizar a mescla que vai ser da tradição milenar africana com a tradição milenar europeia e a milenar ameríndia, né? Que são esse grande encontro dessas três áreas continentais, né? E um deles, dentro da cultura, que tem a ver com a mídia, é o frevo, né? O frevo nasce dessa mistura do que é o europeu com o africano, muito, e com o indígena, né? Bom, a Walter bateu na tecla agora há pouco de até vencer a barreira do preconceito. Ainda existe. Com certeza. Infelizmente existe. Ainda existe. Olha, para você ter uma ideia... Não, fica à vontade. Desculpa. Você tem uma ideia, aconteceu com ele. Posso citar o caso do que aconteceu com você? De como você chegou vestido de branco? Sim, foi. Ele chegou numa determinada comunidade, né? Ele foi para um culto, né? Não de tradição africana, mas foi para lá, e quando chegou ele foi vestido de branco, do pé à cabeça, e quando chegou lá, ele sentiu que o pessoal, tinha alguém ali olhando para ele com um olhar diferente. Algumas pessoas, né? Você sentiu? Você tem uma ideia, só porque você usa o branco, alguém já associa diretamente ao candomblé, e se for negro, pronto. Se for negro, aí, infelizmente, existe. Mas... minha pergunta, naquele momento, e como vocês têm lidado? E como vocês conseguem vencer esse preconceito e tocar tantas atividades, deixando este preconceito de lado? A gente simplesmente erguemos a nossa cabeça e resolvemos enfrentar de igual para igual. Não se curvar, não ter medo. Pois não. Não se curvar diante do olhar dessas pessoas, de olhar um olhar... Que muitas vezes, né? eu acredito, Walter, muitas vezes olham de forma diminutiva, como você citou, ou tecem uma crítica sem conhecer. Isso. Que é o que nem conhece, né? Mas isso foi um plano bem posto, bem pensado no nosso Brasil de antigamente. Não só no Brasil, também em outros países que teve a mão de obra escravizada vinda da África, né? Porque claro, Petrônio, como é que poderia-se ter pessoas na praça, né, sendo negociadas e comercializadas como mercadorias se fossem seres humanos dignos, né? Então era preciso tirar, entre aspas, né, que não foi tirado, não conseguiram tirar a dignidade dessas pessoas, né? E eram pessoas que na África, né, os nossos antepassados tinham uma magnitude de vida, né? Muitos tinham uma altivez intensa, né? E eram pessoas perdão, a palavra me falta agora, muito trajadas com roupas belíssimas, com muitas joias, né? Autoridades, né? Eram autoridades lá nas savanas africanas e foram trazidas em navios negreiros, né? Então, o preconceito, ele é uma diminuição estratégica pensada para explorar aquela mão de obra, né? Explorar aquela população. E ainda hoje reflete, a nossa educação, ela é toda cheia de preconceito em relação à negritude, e a gente precisa, Pai João, fazer um exercício constante para se libertar disso, não é? Muito ainda do nosso modo de ser brasileiro, ele está carregado de preconceito. E qual é a presença do negro na mídia? É sempre no trabalho civil, né? Nas novelas, não é? Para você ter uma ideia, né? Então, por aí você vai
imaginando como é que vai se reforçando. Apesar do passar dos tempos, o comportamento... Não, ainda a gente tem uma herança escravocrata muito grande. E é essa a questão, a grande questão, que gera os principais problemas do Brasil, segundo tese de alguns sociólogos modernos. Pois, João de Xangô, agora vem a questão de uma curiosidade que muitas vezes possa ser também a curiosidade de um ouvinte. Hoje o evento é aberto, né, o plantio de mudas de dendê, mas quem nunca teve contato com a atividade, quem nunca participou, como seria? Recebe o convite de alguém, por exemplo, Walter, como foi o teu primeiro contato, Walter? Você tinha curiosidade, mas teve o primeiro momento. O meu primeiro contato, eu vou falar aqui para Papai João, que ele nunca ouviu falar, foi um pouco traumático. Foi um pouco traumático, mas foi há 30 anos atrás, porque eu era carregado de preconceito. Pois não. E eu vi Dona Maria do Carmo fazendo um rito de festa, uma festa comum, como se faz na religião, mas isso há 30 anos atrás, né? E aí eu fiquei um pouco impactado, porque era tudo muito novidade, né? Mas no caso de hoje, é uma coisa muito simples. Pois muito não. simples, sem, né, João? Exato. E rápida, né? E outra coisa, você quando não entende as coisas, ou você procura entender, ou você fica sem entender. Eternamente. Tudo bem, porque a atividade é ecológica, né? Exato. Plantar dendê é uma coisa muito simples. Alfredo, nossa casa de Candomblé é como uma igreja. Seja ela evangélica ou seja ela católica. Sempre está de porta aberta. Quando está de porta aberta para seu culto, nossa casa também está de nossa porta aberta para... Não precisa de convite. Qualquer ser humano, qualquer pessoa de qualquer religião que tenha curiosidade, que queira conhecer o Candomblé, minha casa, pelo menos, eu garanto que vem aí há 67 anos, funciona dessa mesma forma, e muitas casas aqui dentro de Limoeiro também funcionam dessa mesma forma. Certo? Qualquer pessoa pode, tem um candomblé, está batendo, está ouvindo, vou lá, pode entrar. Né? Como pode agora não entender nada, né, Pai João? Pode, mas senta as boas energias aí. Mas pelo menos vê, ouve alguma coisa. Começa a se familiarizar. Exato. Começa a Quiser, entender né? um pouquinho. Quiser. No intervalo, no final, Ter uma pode dúvida, sentar, uma pergunta. Grupo, pode fazer uma pergunta, com certeza. Ver a presença de um orixá. Que orixá é esse? Como é que é esse orixá? Não é? E como é que eu posso conhecer melhor esse orixá? E o pai. O importante é que essa sacerdote. pessoa pode ser, Walter, e Pai João pode ser até um multiplicador. Ele não sabia, passa a saber, e aí começa até a compartilhar a informação e começa a mudar a cabeça daquela comunidade onde ele reside, por exemplo. Com É certeza. um pouco da minha função, né, enquanto cidadão, enquanto profissional da comunicação, enquanto produtor cultural, de dar o reconhecimento da atividade não somente religiosa, mas também cultural, histórica, da casa tradicional de terreiro. Né? Eu me proponho a vencer esse preconceito e também somar na luta de defesa do direito da expressão religiosa, né? Porque cada um de nós temos o nosso direito à expressão religiosa, né? Exato. E o que a gente está assistindo no Brasil hoje, infelizmente, é uma intolerância religiosa gravíssima. Tem pessoas que estão sendo agredidas fisicamente. Graças a Deus está um pouco distante, espero que fique muito tempo distante do Nordeste, certeza. né? Porque na Bahia, Se Deus quiser. na Bahia, um dos maiores, Salvador, um dos maiores centros urbanos que tem candomblé, né? Então, lá não é brincadeira, lá ninguém... No Rio de Janeiro também, né? Mas no Rio está tendo agressões seríssimas e a gente precisa superar essa barbárie, essa ignorância, né? Registros similares estão aí há quase 1000 anos, na Idade Média, né? Onde, por contas de diferenças religiosas, haviam essas barbaridades, né? Então, é um motivo também para que pessoas que desenvolvam suas atividades profissionais com algum compromisso ético se apresentem em algum momento para dar o reconhecimento. Só o fato de dar o reconhecimento já é um apoio grande para superar os preconceitos. Haja visto, muitas das pessoas com quem convivemos no nosso município aqui são praticantes, ou tem alguém na família que no passado praticou o candomblé e a Jurema, né, que também está muito ligado. Jurema é a religião mais de base indígena, né? Então, uma das formas de vencer o preconceito é dar o reconhecimento e reconhecer o direito das comunidades tradicionais de exercerem sua mística religiosa, né? Coisa, me permita só para concluir, coisa que pessoas ainda ocupam espaços
de importância expressiva na nossa sociedade para traçarem um preconceito, né? Então isso é ignorância pura. Total. Bom, pai João de Xangô, muito obrigado, pela você. vinda, muito obrigado pela disponibilidade. Quem agradece somos nós, o Bom Guerreiro evento. agradece. Rua da Alegria, 524, bem no centro de Limoeiro, 4 da tarde, tem o plantio de mudas de dendê. Walter, muito grato mais uma vez pela pauta. O Alfredo, para mim é uma alegria estar aqui, né? E também convidar todos os ouvintes, todas as ouvintes, vocês aqui da rádio, para conhecer a programação do centenário dessa grande limoeirense, que está inclusa na história de Limoeiro, Dona Maria do Carmo, né? Vai ter uma exposição fotográfica, tudo indica, não é, Pai João? Vai ter uma exposição fotográfica belíssima lá, que vai ter oportunidade. Vai ser tipo um museu, né? Exato. Uma galeria de arte, né? Muito bom, interessante. Então, qualquer novidade... Parabéns você a tá você convidado, aí viu? por superar o preconceito aí, que eu sei que daqui e dali tem alguém que fica lhe xingando por conta desse tipo de abertura Mas que você estamos faz, mas em... é seu papel. Lógico. Né?